Tá bom assim? A cadeira? Não, fala um pouquinho pra mim pra teste. Ah, falar pra teste. Pensei que era. Vai um pouquinho pra trás. Teste de audição ruim. Bom dia, bom dia. Como vamos, Brasil? Não precisa falar bom dia não, tá? Isso vai ser gravado também. É verdade. Tá bom? Eita, é verdade. Vai ficar gravado, né? E o que eu vou falar então, gente? Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa aula. Pronto. Tá, beleza. Pensei que era ao vivaço e ia acabar, né? Mas vai gravar, é verdade. Quanto tempo falta? 2 minutos. Aí tu vai falar depois eu vou contar 30 segundos. Isso. Ai, meu Deus. E se eu apoiar assim na mesa, tudo bem? Ou ficar ruim? Tudo bem. 1 minuto. Ai, meu Deus. Vou ver a última. Atenção, silêncio agora. 30 segundos. Quando você aparecer lá em cima, você já pode começar, tá bom? Tá bom. Olha pra cima. Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início ao nosso prepara da disciplina Psicologia do Desenvolvimento Humano. E aí, preparados? Vamos lá. Bom, o que a gente já vai começar aqui a pensar? Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, precisamos levar em consideração alguns aspectos que a gente vai precisar prestar bastante atenção, tá bem? E quais aspectos são esses? Bom, nós vamos ver aqui já de início quais os temas que nós vamos abordar nessa nossa aula do Prepara. Então, primeiramente, vamos aqui analisar de uma maneira geral como ocorre o estudo do desenvolvimento humano, ok? Então, nós vamos passar pelas fases do desenvolvimento. E aí veremos concepção, período pré-natal e perinatal. Logo após, nós vamos estudar aqui o desenvolvimento na infância. Depois, desenvolvimento na adolescência e, por último, desenvolvimento na idade adulta e terceira idade. Tudo bem? E vamos começar, né? Com o estudo do desenvolvimento humano. E começando também a compreender que esse estudo vai buscar analisar as transformações físicas, cognitivas, psicológicas e sociais do indivíduo. E elas vão ocorrendo ao longo do tempo, e esse desenvolvimento vai ocorrendo ali durante a vida do indivíduo. Bom, e esse estudo também do desenvolvimento humano vai compreender a maneira holística, né? Uma forma completa de olhar o ser humano, de compreender esse indivíduo. E, mais uma vez, vamos considerar aspectos biológicos, aspectos cognitivos, aspectos físicos, os aspectos sociais, e a gente precisa levar em consideração também a cultura, os fatores culturais que também vão influenciar esse desenvolvimento. Bom, entendendo assim que o desenvolvimento humano é multifatorial.
Dessa maneira, não tem como a gente, né, ter uma resposta única e definitiva para dizer que todos os seres humanos vão se desenvolver da mesmíssima forma. Não, tá bem? Olhem lá, as variações são imensas, são diversas, na medida em que há de se considerar combinações entre diferentes culturas, grupos, famílias, indivíduos, a constituição genética do indivíduo, a alimentação e também a educação formal. Então, não tem como a gente traçar uma resposta única para dizer que todos os indivíduos vão se desenvolver da mesmíssima forma, ok? Por conta dessas influências, dessas influências multifatoriais. Bom, dentre os fatores que influenciam o desenvolvimento humano, a gente vai destacar aqui 3 deles. Bom, a hereditariedade, a maturação e o meio ambiente. Vamos lá? Sobre a hereditariedade, fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos aos filhos. Sobre a maturação, processo que leva o corpo à forma e às funções também adultas, ou também ao estado completo do desenvolvimento morfológico, fisiológico e psicológico. Então, pensando morfológico, né? As estruturas corporais, as formas, ok? Bom, e em relação ao meio ambiente, o que a gente precisa entender? Vamos lá. Conjunto de influências e estimulações ambientais que pode alterar os padrões de comportamento do indivíduo. Podemos pensar, por exemplo, a alimentação que esses indivíduos terão, ok? Bom, além disso, deve-se ressaltar também que os seres humanos são seres o quê? Sociais. Desde o início, desenvolvem-se dentro de um contexto, então, social e histórico. Por que isso é importante de se pensar? Bom, se nós somos seres sociais e o nosso desenvolvimento também vai levar em consideração essas interações sociais, bom, a gente já consegue compreender que a maneira que a gente vai se desenvolver, se recebe influência do social, nem todas as pessoas terão as mesmas interações sociais, não é mesmo? Nem todas as pessoas serão submetidas às mesmas culturas. Pois é. Se a gente pensar em cultura, a cultura ela muda no tempo e muda no espaço. A cultura no Brasil, em 2024, é diferente da cultura do Brasil em 1930, não é? Pois é. E a gente está pensando aqui, né? No Brasil como um todo. Então, as diferentes regiões do nosso país. Vamos ter também culturas diferentes. Então, a gente precisa pensar, né? Se o desenvolvimento humano vai levar em consideração também esses aspectos sociais e culturais. Daí a gente já conclui, né? Não tem como a gente ter uma resposta única e definitiva para dizer que todas as pessoas serão da mesma forma e desenvolverão da mesma maneira, tá bem? Então, o que já é importante, então, da gente destacar aqui? O desenvolvimento humano, ele é vitalício, envolve ganhos e perdas também. Ele revela plasticidade e é influenciado pelo contexto histórico e cultural. Vamos, então, pensar aqui cada uma das fases, tá? Então, concepção, período pré-natal e perinatal, infância, adolescência e fase adulta. Lembrando que na infância nós vamos estudar primeira infância, segunda infância e terceira infância. Na adolescência, a fase, né? Adolescência inicial, média e final. E quando a gente chegar na fase adulta, o que a gente já vai especificar também? O jovem adulto, o adulto na meia-idade e também o idoso. Comecemos, então,
Pela concepção. Olhem lá, a concepção se traduz no ato de gerar uma nova vida a partir da união de um espermatozoide com um óvulo. Após a fecundação, o que vai acontecer ali com um novo organismo? Ele vai se dividir e vai se implantar lá na parede do útero, ok? Onde se dará início ao processo da fase embrionária. Então, já começaremos a pensar no embrião, tá bom? Bom, e o embrião, ele fica envolto em uma substância líquida que a gente chama de líquido amniótico. Bom, por que é interessante pensar sobre isso? Olhem lá, todos os nutrientes absorvidos pela mãe, né, são passados ao embrião pela corrente sanguínea. Por que é importante se pensar isso? A gente avaliar ali como que é o cuidado, né, deste novo ser pela mãe. Mas como assim? Olha só, se a gente já percebe que todos nutrientes, açúcares e vitaminas serão passados a esse novo ser, a gente também pode compreender que outras substâncias também podem chegar ao embrião pela corrente sanguínea. Que tipo de substâncias? Tá lá, olha, substâncias nocivas, como o álcool e outras drogas, né? Que aí vão ser prejudiciais para o desenvolvimento dessa nova vida. Então, é importante já se prestar atenção a todo o cuidado que deve ser dado a este novo ser, a esta nova vida, tá bem? E o que a gente compreende? O embrião, quando é que a gente vai chamar de embrião? Até ali, né, 8 semanas. E após 8 semanas, nós vamos chamar de feto. Então, não é mais embrião, será um feto. Agora, a gente vai pensar no desenvolvimento fetal. Algumas etapas, né, que vão acontecendo. Olha lá, no 18º dia, ocorre ali a formação do sistema nervoso. Por volta ali de 4 semanas, o coração bate. Na 8ª semana, tem a formação das papilas gustativas. Então, o feto já consegue ali, né, sentir alguns sabores, né? Ondas cerebrais ali já começam a se assemelhar às dos adultos. Na 23ª semana, é a idade mínima dada ali pela medicina de se viabilizar, de pensar numa vida, né, extra-útero. Bom, entre 28 e 36, 38 semanas, o feto já consegue distinguir ali entre claro e escuro, tá bem? Sente gosto, o gosto também, né, o cheiro ali do líquido amniótico. A audição tá pronta já também, né? Ou seja, se a audição tá pronta, as músicas tocadas ali durante a gravidez, né? Esse novo ser e essa nova vida já vai conseguir reconhecer ali após o parto, né? Se a audição já está pronta. Inclusive vozes que estão ali, né? Perto, ok? E aí a gente já pensa nos sinais do trabalho de parto. Quais são esses sinais? Perda do tampão mucoso, que aí, olha lá, a mucosa que se forma no colo do útero, que protege o líquido amniótico. Então, tem a perda, né? Depois tem o rompimento da bolsa, que é o fluxo de líquido amniótico sem a possibilidade de contenção voluntária. Não tem como ali, né, a mãe conter. E aí, depois nós temos as contrações. Que a gente precisa pensar nessas contrações de forma ritmada e também de uma progressão, né, da intensidade dessas contrações, tá bem? E aí, com uma intensidade e uma frequência já ritmadas. O que é diferente das contrações de treinamento, ok? Como assim? Aquelas que são aleatórias e sem constância, tá bom? E aí, então, nós temos o parto. Bom, pensando, então, logo após o parto, nós vamos agora considerar os aspectos do crescimento na parte do desenvolvimento. Bom, pensando agora na fase já da infância. O crescimento orgânico e o desenvolvimento mental.
crescimento orgânico vai ser um processo dinâmico e que, né, vai ser expresso ali pelo aumento corporal da criança. Bom, pensando no desenvolvimento, né, durante a infância, o potencial genético, ele poderá ser alcançado ou não, tá bem? Mas existe em todo ser humano. E esse potencial, ele vai depender das condições às quais o indivíduo vai ser exposto, tá bem? Desde ali a sua concepção até a fase adulta. Bom, assim, o processo de crescimento será muito influenciado por fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Fatores intrínsecos são quais? Aqueles que ocorrem nos processos genéticos. E os fatores extrínsecos são aqueles, né, que ocorrem nos processos ambientais, tá bom? Extrínsecos. Lembrando aqui, quando a gente estuda essa fase da infância, nós vamos ter primeira infância, segunda infância e terceira infância. A primeira infância é considerada ali, ó, desde o nascimento aos 3 anos de idade. Segunda infância, dos 3 aos 6 anos. E a terceira infância, dos 6 aos 11 anos de idade. Pensando na primeira infância, está relacionada ali, como já ressaltamos, né, as idades ali de 0 a 3 anos. E aí, o que a gente percebe? Desenvolvimento das estruturas e dos circuitos cerebrais. Os aspectos do formato do corpo e as proporções também vão mudando, não é? Pensa ali numa criança de 0 até 3 anos, como são as transformações corporais, tá ok? E um marco importante é a aquisição da fala, que é já nessa primeira fase da infância. Olha ali, por volta dos 18 meses, quando a criança ali começa a falar, ela vai usar palavras numa sequência adequada. Isso é interessantíssimo. Ela está aprendendo a falar, não é? Ela não domina regras gramaticais, não sabe nem o que é gramática, né? Não domina essas regras gramaticais, de sintaxe, mas olhem lá, ela vai respeitando essa ordem. Como assim? A ordem que as palavras vão vir. Então, quando o bebê nessa idade, ele sente sede, como que ele pode sinalizar, tentando ali falar, né? Ele fala o quê? Quer aca, por exemplo, quer aca, e não aca quer, né? Então, ele vai seguindo essa ordem, mesmo ali sem dominar as regras de gramática, tá bom? Bom, segunda infância. E aí? Segunda infância, em torno ali, né, dos 3 anos, uma mudança começa a ocorrer na silhueta das crianças, quando se destaca uma aparência mais delgada e atlética na infância. Bem diferente de um bebezinho, né? Fofinho, com aquela bochechona. Pois é. Então, quando a criança ali já com 3 anos, fica com aquele corpinho mais delgado, não é? Que mais? Entre os 3 e 6 anos, as crianças também conquistam grandes avanços nas habilidades motoras gerais. Os ossos e os músculos são mais fortes e a sua capacidade, tanto aeróbica quanto respiratória, é maior, tornando bem mais fácil realizar ali, ó, atividades como, por exemplo, correr, saltar, né, escalar maiores distâncias. Percebem que essas habilidades vão sendo adquiridas conforme a gente também vai tendo a maturação do corpo, maturação biológica? Pois é, e nesse momento que a gente está tendo maturação biológica, também, né, concomitantemente, está tendo maturação social,
Como assim? Se a gente fala que o desenvolvimento ele é multifatorial, então é tudo ali ó, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que os aspectos físicos estão sendo desenvolvidos, que a gente acabou de ressaltar aqui, né? Os cognitivos, os sociais, os psicológicos também estão acontecendo. A cada ano de vida, a criança ela vai ficando mais rápida e com capacidades ali, né? Melhores nessas atividades que a gente ressaltou aqui. Terceira infância. Bom, quando que a gente percebe a terceira infância? Ali, ó. Ao se aproximarem dos 6 ou 7 anos de idade, já estamos ali na terceira infância. E as modificações são consideráveis. Olhem lá. Como assim? Que modificações? Em que aspectos? No seu comportamento, na linguagem, né? E na forma como realizam as interações com os pares, né? Com os amiguinhos da escola, por exemplo. Mostrando um avanço cognitivo, né? Na qualidade de raciocínio também. Então, percebam ali, ó, 6, 7 anos de idade, ok? A família, gente, ela vai continuar, obviamente, né, a desempenhar um papel importante na vida da criança. Mas a escola também aqui, ó, surge, né, como um elemento relevante para a vida desses indivíduos, para a vida dessas crianças. E, obviamente, também para o seu desenvolvimento. Ainda sobre a terceira infância. Então, durante a terceira infância, as habilidades da criança continuam sendo aperfeiçoadas. Bom, então, olha lá, as crianças, né, continuam tornando-se o quê? Mais fortes, mais velozes, mais rápidas, né, e mais bem coordenadas também. E o que a gente vai percebendo, né? Conforme elas vão adquirindo novas habilidades, elas vão, né, demonstrando muita alegria, muito prazer a cada nova conquista. Em relação ao desenvolvimento aqui cognitivo, é uma etapa que também é muito importante, que a gente precisa se debruçar, né, para entender como que acontece. E o que a gente vai estudar aqui? A visão, né, de Jean Piaget em relação a esse desenvolvimento cognitivo na infância, tá bem? E o que a gente vai pensar aqui junto com o Piaget? A relação de interdependência entre o homem e o objeto de conhecimento. Ok? Então, a gente vai pensar nessa linha interacionista piagetiana, tá bom? Olhem lá, as ideias de Piaget contrapõem-se a duas correntes de visões distintas. Como assim? Né? Vai se contrapor ali, né, a uma visão, né, dentro da psicologia, que pode ser o objetivismo e também o subjetivismo. Como assim? Piaget ele vai entender que o conhecimento, né, do indivíduo, como é que ele vai sendo construído? Vamos lá. Ele vai entender que o conhecimento não está totalmente dentro do indivíduo, né? Pronto. E também não está totalmente fora do indivíduo. Mas como, então, que o indivíduo vai conhecer? Como que ele vai obter conhecimento? É justamente nessa interação do indivíduo com o objeto de conhecimento, tá bem? Então, por isso essa visão interacionista e ativa também do indivíduo, né? O conhecimento não está totalmente dentro, nem totalmente fora, pronto. Não, vai precisar haver essa interação, né, entre o indivíduo e o objeto de conhecimento para que, então, né, esse conhecimento seja construído, ok? E olha aqui que interessante, esse processo ele acontece através de um mecanismo autorregulatório que consiste na equilibração do organismo com o meio, né, em que ele está inserido. Então essa palavra vocês conhecem, não é? Equilibração. E o que vocês lembram sobre equilibração? Sobre que mecanismo é esse e quais são as etapas, outros, né, submecanismos também que vão estar envolvidos nesse processo de equilibração. Olhem lá,
assimilação e acomodação. Bom, no processo de interação, podem ocorrer desajustes, né, do meio ambiente, ali que então vão romper com o estado de equilíbrio do organismo. Como assim? O indivíduo, quando ele estiver diante de uma situação nova, né, de um objeto que ele não conhece, ele pode se sentir ali desconfortável, incomodado, porque não conhece, né, aquela situação, não conhece aquele objeto. Bom, e a gente entende que ocorre ali esse processo de, na verdade, né, um desequilíbrio, ok? E aí, essa busca, né, do organismo por novas adaptações ao ambiente vai envolver, então, dois mecanismos, né? Para a gente conseguir chegar à equilibração, vamos depender desses dois mecanismos. Quais são eles? A assimilação e a acomodação. A assimilação, vamos acompanhar aqui, consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento específico, tá bem? Bom, então vamos entender. Imagina que uma criança, ela nunca viu uma boneca na vida, tá bom? Sabe aquelas bonecas que se assemelham a um bebê, né? Então imagine que a criança nunca viu uma boneca, esse brinquedo, mas ela já teve contato com bebês, tá bom? Então, vamos lá. Quando essa criança, ela entra em contato com esse objeto novo, se a gente pensa que na assimilação, então ela vai tentar compreender, né, esse novo objeto a partir, né, de um repertório ali de conhecimentos que ela já tem. Então, ela vai olhar a boneca, pode apontar para a boneca e falar assim, um bebê, né? Por quê? Ela conhece bebês, não conhece bonecas ainda, tá bom? Então, a assimilação, ela vai tentar ali entender, compreender, assimilar, né, aquele novo objeto, mas a partir de um repertório de conhecimentos, né, de imagens que ela já tem. Só que quando ela se aproxima desse objeto novo, ela pode, por exemplo, perceber que esse bebê, que ela imagina que é um bebê, não reage a uma estimulação física. Então, ela faz brincadeirinha ali com o bebê, que é, na verdade, a boneca, né? E a boneca continua ali parada, né? Ela pode perceber que a textura da pele não é a mesma que a de um ser humano. E ela pode ficar intrigada, né? Então, primeiramente, ela tenta assimilar. De que forma? Com o conhecimento que ela já tem. Imagina, então, que ela está ali diante dessa boneca, percebe que é muito diferente de um bebê, e aí imagina que ela tem uma irmã mais velha, e a irmã mais velha fala assim, isso aqui não é um bebê, não, isso aqui é uma boneca. E aí a criança fica assim, boneca? Boneca é um brinquedo que imita um bebê, tá bem? Aí a criança, então, vai pensar assim, tá, então é um brinquedo, é uma boneca que parece um bebê. Ou seja, nessa etapa ocorre o quê? A acomodação. Olhem lá. O que é a acomodação? Consiste na capacidade de modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto de conhecimento. Então, é como se essa nova informação, esse novo conhecimento chegasse ao esquema, né, ao repertório de conhecimentos dessa criança que ela já tinha. Então, esse novo conhecimento que chega, ele vai precisar ser acomodado, tá bem? Assim, a gente vai compreendendo que, então, a equilibração vai ser ali restabelecida. Ou seja, a criança que estava intrigada, estava desconfortável com uma situação, com um objeto que ela não conhecia, agora ela já dá conta de entender, conseguiu, né, um conhecimento novo, ok? Então, alcançou ali a equilibração. Tudo bem? A conquista da equilibração do organismo reflete as elaborações possibilitadas pelos níveis de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, tá bom? E esse nível de desenvolvimento ele vai acontecer em diferentes estágios. E a gente vai pensar, né, aqui na teoria de Piaget, sobre, né, esses estágios do desenvolvimento na infância, que são 4 períodos. Lembram disso? Quais são os 4 períodos? Primeiro, olha lá, período sensório-motor.
Segundo período, pré-operatório. Terceiro período, operações concretas. E o quarto período, operações formais. Então, pensemos, né, nos estágios do desenvolvimento humano. Se Piaget diz que nós temos 4 períodos do desenvolvimento, o que é importante se entender? Ele vai dizer que todos os indivíduos, eles vão alcançando, né, esses níveis de desenvolvimento, esses estágios, esses períodos, numa mesma ordem. Ou seja, não tem como um indivíduo que saiu do primeiro período e foi para o segundo, ele retroceder para o primeiro, tá bem? Também não tem como pular estágios, por exemplo, ir do primeiro período para o terceiro. Não. Então, é do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, tá? Comecemos, então, já a pensar no período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. E algumas características interessantes desse estágio, olha lá. De acordo com a tese piagetiana, a criança nasce em um universo que para ela é caótico, habitado por objetos evanescentes. Como assim? Que ora aparecem, ora desaparecem, tá bem? Então, o ambiente da criança é dessa maneira. E a gente vai entender que os comportamentos dela, né, a realidade dela vai ser a partir de muitos reflexos, e reflexos inatos, ok? Por exemplo, aquele movimento de sucção, né? Então, é muito reflexo. O ambiente da criança, a realidade da criança é a partir desses reflexos automáticos, inatos, tá bem? E com esses objetos evanescentes, que ora aparecem, ora não estão ali, tá? Bom, e por isso que a gente percebe também que é interessante aquela brincadeira de esconder, né? Por exemplo, você tá ali brincando com a criança, você some, daqui a pouco você fala, achou! E pra ela é muito engraçado, é muito divertido, porque realmente, né, a gente some e ela, ué, pra onde que foi? Né? Não compreende ainda que você tá ali, né? E depois que você aparece, ela, tá aqui, tá bom? Período pré-operatório, 2 a 7 anos. Então, olhem lá. Importantes características desse período: a emergência da linguagem. Então, uma função simbólica, ela ali é apresentada para a criança, tá bem? Então, aquela capacidade de dar significado, né? A construção de significado. Então, um marco importantíssimo é a aquisição da linguagem nessa fase. E nessa fase também, nesse período pré-operatório, a criança ela também apresenta aquilo que a gente chama de egocentrismo. E o que é isso? A incapacidade de ver situações pelo ponto de vista de outras pessoas. Ou seja, a criança ela pode fazer um comentário sobre uma outra pessoa, que é um comentário desagradável, e ela não perceber ali que a pessoa ficou chateada, né? E ela não faz de propósito, tentando ali ofender, não. Ela não consegue, né, perceber, né? Ela não consegue olhar ali pelo ponto de vista do outro, perceber que chateou o outro. É o egocentrismo, ok? Ou então ela pode contar uma história e aí omitindo detalhes importantes para a pessoa que está ouvindo compreender essa história. Então ela vai omitindo os detalhes e vai contando para ela, faz todo sentido, mas a outra pessoa que está ouvindo, né? Pode não estar entendendo ali, porque ela está omitindo detalhes importantes. Mas, com o que a gente pensa, né? O egocentrismo não permite que a criança perceba, né, que o outro não está entendendo, tá? Uma outra característica é o quê? A criança tem dificuldade em perceber o aspecto da conservação de volumes. Como assim? Olha aí na figura que a gente colocou aqui. O que seria isso? Uma dificuldade na percepção de conservação de volumes. Se a gente apresentar ali, né, 2 recipientes para a criança, com a mesma quantidade de líquido, o mesmo volume de líquidos, né? Por exemplo, aqui 1 litro, né, em cada um dos recipientes ali. E se a gente derramar esses líquidos, né, 1 litro de cada líquido ali, né, em recipientes diferentes, que tá ali, ó, por exemplo, um maior e um menorzinho, a criança ela tem dificuldade nessa percepção de conservação de volumes. Se a gente perguntar onde é que tem mais líquido, ela vai apontar para qual? Para o recipiente que é mais alto. Embora ela tenha visto anteriormente que tem a mesma quantidade ali, né? Nas jarras, por exemplo.
ok? Então, ela tem essa dificuldade de percepção de conservação de volumes, tá? O próximo período, período das operações concretas, de 7 a 12 anos. O que a gente percebe aqui? O egocentrismo, ele já vai sendo superado, né? Essa dificuldade na percepção de conservação de volumes também já foi ali administrada, já foi superada. Mas o pensamento da criança, como é que ele se reflete, como é que ele se apresenta de uma forma muito concreta, tá bem? Então, a criança tem dificuldade de pensar, por exemplo, de compreender hipóteses, linguagem figurada, ironias. Ela pensa muito e compreende muito no concreto, tá bem? Então, se a gente falar assim, olha, se a gente está comentando ali com ela, porque fulano tá com a cabeça na lua. Ela vai parar e vai ficar pensando, meu Deus, mas como assim a lua tá lá no alto? Como é que ele tá com a cabeça na lua, né? Não vai compreender, porque pensa muito no concreto, ok? Bom, e o próximo estágio, né, o quarto período, é o período das operações formais. 12 anos em diante. Aqui, então, a gente percebe que a criança, né, ela já consegue ter a compreensão de conceitos que escapam do concreto, né? Então, por exemplo, conceitos como números negativos na matemática, o infinito, conceitos filosóficos, né? Sobre respeito, lealdade, que não tem no concreto, a criança já consegue perceber, já consegue compreender. Linguagem figurada, ok? Ela já consegue entender tudo isso, não é mais muito preso ao concreto, ok? E o que é importante se pensar? O conceito de infância, né? O que a gente pensa como é a infância hoje, nem sempre foi considerado assim, ok? Então, lá atrás, olha lá, até o século XVII, a criança era vista como um mini adulto, como um adulto em miniatura. Então, tudo que a gente considera na criança hoje, o cuidado em relação à criança hoje, não era pensado assim, tá bem? Na verdade, era ali cobrado da criança como se fosse ali, né, um adulto mesmo, claro, né, com algumas especificações, só que a compreensão era de que uma criança era um mini adulto. Não essa compreensão que nós temos hoje, tá bem? Por isso que é importante sempre o avanço dos estudos, para a gente pensar, né, no cuidado que a criança precisa ter em cada uma das fases do seu desenvolvimento, tá bom? Passemos, então, para a próxima fase do desenvolvimento, que é a adolescência. E aí, a gente precisa entender que a adolescência ela é definida como um período biopsicossocial que compreende ali, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o período dos 12 aos 18 anos, tá bem? Mas é possível afirmar que não existe uma idade exata que determine o início desse período da vida. E é o que a gente vai perceber aqui, ok? Olha lá. Então, idades e etapas diferentes. A adolescência inicial, a adolescência média, a adolescência tardia ou final e a adolescência estendida. Bom, voltemos aqui. Por que não dá pra gente, né, dizer que é uma idade exata ali a partir daquela que a gente vai considerar adolescência, essas diferentes etapas de adolescência? Porque diferentes autores vão também considerar diferentes idades, tá bem? Por exemplo, aqui no ECA, dos 12 aos 18 anos. Mas a gente pode perceber que na adolescência estendida, a adolescência vai ser considerada até os 24 anos, tudo bem? Bom, então a adolescência inicial, dos 10 aos 14 anos incompletos. Que aí o que caracteriza isso? A entrada na puberdade, tá bem? E o que seria a puberdade? É o período da adolescência onde começam ali as mudanças corporais, ok? Hormonais também, tá? E olhem lá, se a gente for na origem da palavra, que vem ali do latim, vai significar o quê? Idade viril, ok? Que faz referência ali no verbo pubescere, né? Que significa o quê? Cobrir-se de pelos na região púbica. E essa é uma característica da puberdade, tá bem?
Vamos ressaltar aqui algumas características do crescimento, aliás, das características femininas. Crescimento dos seios, os pelos pubianos, crescimento corporal, a menarca também, tá? Pelos axilares, aumento na produção das glândulas sebáceas e sudoríparas. Características masculinas: crescimento dos testículos e escroto, crescimento dos pelos pubianos, crescimento corporal, do pênis, da próstata, das vesículas seminais, alteração na voz, né? Os pelos faciais e axilares também, bem como aumento na produção das glândulas sebáceas e sudoríparas. Bom, pensando nas etapas da adolescência, temos a adolescência média, que é dos 14 completos aos 17 incompletos. Adolescência tardia ou final, que aí vai dos 17 completos aos 20 anos incompletos. E a adolescência estendida, lembra que eu ressaltei? Dos 20 anos completos aos 24 anos incompletos. Ok? Então, é importante perceber essa diferença na consideração das idades, tá? Bom, e pensando na adolescência, o que é importante estar atento? Mudanças físicas, que é na puberdade, né? Formação da identidade do adolescente, influência dos grupos sociais, da família, a individualidade do adolescente, o futuro profissional e as características psicológicas que estão envoltas, né, nessa fase e com todos esses fatores aqui, né, permeando essa fase e a vida do adolescente, ok? E aí nós chegamos agora na idade adulta. Idade adulta, que aí vamos dividir também em 3 fases diferentes. Jovem adulto, com idade ali, né, de 20 a 40 anos. A meia-idade, né, adultos que estão ali no período uma vida adulta intermediária, né? Então, meia-idade, dos 40 aos 60 anos. E o idoso, que aí, né, com 66 anos em diante, ok? E sempre que a gente for pensar nessas diferentes etapas, né, do desenvolvimento, levar em consideração mudanças físicas, cognitivas e psicossociais, ok? Jovem adulto. Então, o corpo humano ele alcança sua maturidade entre os 25 e 30 anos. Pontos de análise aqui para essa fase, gente. Aspectos físicos, a vida profissional, que se dá início ali, né? Então, ó, primeiro emprego, por exemplo. A independência financeira, como que é isso, né? Se tornar independente financeiramente, sair da casa dos pais, né? Casamentos, relacionamentos amorosos, então estão ali, né? Permeando essa fase. E a gente pode ressaltar aqui, né? A geração canguru, que seria o quê? Então, os filhos que vão crescendo, mas vão permanecendo na casa dos pais, tá bem? E, obviamente, por muitos fatores, e quando a gente ressalta aqui independência financeira, é um deles, ok? Esse amadurecimento financeiro. Quando que eu consigo já sair da casa dos pais e me manter e me sustentar, a gente vai percebendo nessa geração que é o quê? Os filhos vão crescendo, mas vão permanecendo na casa dos pais, ok? Bom, e o que mais sobre o jovem adulto? Vamos pensar. Mais tecido muscular, mais cálcio nos ossos, mais massa cerebral, melhor visão, melhor audição, melhor olfato, maior capacidade respiratória, um forte sistema imunológico. Em relação aos aspectos cognitivos, importante levar em consideração aqui, ó, que os níveis mais altos de pensamento reflexivo ou raciocínio abstrato também, tá? E aí que a gente já tem estudado o pensamento reflexivo e a capacidade, né, para esse tipo de pensamento ocorrer, ele ocorre ali, né, está presente entre os 20 e 25 anos, ok? Pensamento pós-formal, lembrando lá de Piaget, né, os 4 períodos do desenvolvimento cognitivo da criança.
Então, a gente chegou no formal, né? Aqui é o pós-formal, já é o adulto, já é o jovem adulto. E aí, esse pensamento pós-formal é flexível, é aberto, é adaptativo, é individualista, tá bem? Então, esses aspectos cognitivos. Meia-idade. E aí, o adulto na meia-idade? Umas características importantes? Olha lá, nesse período da vida, o que a gente pode perceber? Suas próprias regras sociais, as funções, as oportunidades, os desafios dessa fase, tá bem? Que tipo de desafios? Bom, a gente falou, né, dos filhos, da fase anterior, dos filhos que vão crescendo, vão ficando na casa dos pais. Ok, na perspectiva dos filhos. Agora, vamos pensar na perspectiva dos pais. Colocamos aqui, né? Síndrome do ninho vazio. Imagine que os filhos foram crescendo, adulto ali, né, na meia-idade. Os filhos foram crescendo, 29 anos, 30 anos, 32 anos, estão na casa dos pais. E aí, eles, né, vão embora. Batem as asas e saem da casa dos pais, saem do ninho. Como é para esses pais depois, né? Se virem a casa... Meu Deus, a casa está vazia. Cadê os nossos filhos que estavam tudo aqui? Imagina, uma família com 3 filhos. Os 3 filhos foram crescendo, 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 e vai cada hora um indo embora, um indo embora, um indo embora. E a gente pode perceber, né, um desafio nessa fase, que é a síndrome do ninho vazio, que é quando o adulto, né, o pai, a mãe vai se percebendo, meu Deus, né, a casa está vazia, os nossos filhos foram embora, tá bom? Então, aspectos psicológicos e emocionais relativos a isso. Será que tem um declínio na meia-idade? Olha lá. Redução da clareza e nitidez da visão. Esse declínio que a gente está ressaltando aqui, né, sobre mudanças lentas, tá? Mas mudanças físicas ali, né? Aos 40, 50, 60 anos. Redução da clareza e nitidez da visão. Perda da elasticidade durante os 40 e 50 anos. A perda da acuidade auditiva vai acontecendo aos poucos. A menopausa também, né? Entre 45 e 55 anos. Então, gente, sempre que a gente for ressaltar essas perdas, esses ganhos, né? São fatores, né, que influenciam também o psicológico e o emocional do indivíduo, tá? Criança, adolescente e adulto. Sobre os aspectos cognitivos nessa fase, destaca-se, né, o estágio responsável e executivo. Chegamos, então, agora na terceira etapa ali da fase adulta, que é justamente o idoso. Bom, o que esperar fisicamente do idoso, gente? O que vocês acham? Tá lá. Alterações nas estruturas e nas funções do corpo. Um dos aspectos mais visíveis do envelhecimento tá ali na aparência pessoal do indivíduo, que já fica ali, né, bem nítido pra gente. As rugas vão se apresentando, não é? Os cabelos brancos também, então fica bem nítido, bem claro, bem visível esses sinais do envelhecimento. Estruturas relacionadas à locomoção também estão alteradas. Como assim? Olha lá. Os ossos, eles ficam mais frágeis. E aí a gente percebe o quê? Maior risco de fraturas, não é? Então, quando o idoso ele cai, então a gente percebe esse maior risco de fraturas. Perda da massa e da força muscular, ocasionando dificuldade de manter o equilíbrio, não é? Pois é, então, a gente já viu, né? Vocês já viram idosos ali caminhando com bengalas? Pois é, para ali conseguir manter o equilíbrio, tá bem? O andar lento e arrastado, sim ou não? Que é o idoso vai andando, né, de forma mais lenta, mais arrastada mesmo. Diminuição da agilidade. Então, imagina, né, um indivíduo que era muito ágil e vai acontecendo, faz parte do desenvolvimento. Ele vai perdendo essa agilidade, tá bem? Aquilo que ele fazia muito rápido, a atividade que desempenhava de uma forma muito veloz, agora não mais, tá bem? Diminuição da
estrutura corporal, a gente percebe isso na altura. Diminuição na altura também, ok? Tendência a se inclinar para frente, em consequência ali da acentuação da curvatura do osso, não é? Então, a gente percebe o idoso que caminha mais lento, que às vezes caminha com bengala e, olha, mais encurvado mesmo. Bom, e o que a gente precisa também levar em consideração? Os aspectos cognitivos também nessa fase, tá? Olha lá, o funcionamento cognitivo nessa fase, ele é muito questionado. Por quê? Encontramos pessoas que declinam em todas, ou então na maior parte das áreas, mas também muitas que até melhoram em algumas delas, ok? Os problemas práticos são resolvidos com mais eficiência se forem importantes emocionalmente para os indivíduos, tá bom? E uma diminuição também no funcionamento do sistema nervoso central pode impactar a velocidade do processamento de informação. Então, quando a gente pensa nos aspectos cognitivos, vamos pensar aqui em cognição, não é? Quais são os processos cognitivos? Por exemplo, a memória. Memória é um processo cognitivo. E como é que está a memória no idoso? Será que se apresenta alterada? Pode se apresentar de forma alterada, sim, tá? Bom, e o que a gente precisa compreender? Aqui que agora que a gente chegou, né, nessa terceira fase ali da fase adulta, a gente percebe que passando, né, desde a concepção, estudando o desenvolvimento humano, desde a concepção até o idoso, os fatores que influenciam o desenvolvimento do indivíduo, tá bem? É multifatorial, sim, e a gente precisa sempre levar em consideração os aspectos físicos, cognitivos, sociais e psicológicos para cada uma dessas fases, tá bom? Sempre levando em consideração cada marco, né? A cada desafio, a cada crise de cada uma dessas fases do desenvolvimento humano, vamos pensar como isso se reflete também ali, né, nas questões psicológicas do indivíduo, ok? E para você continuar estudando, deixo aqui uma bibliografia, né, de recomendação. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima!